Brangara, bom dia a todos, todos e todas. Sou Tainá Marajoara, venho do povo originário Aruã Marajoara. Gostaria só de pedir pra galera que cair no meio da rua, porque chega um povo de van, assim, sabe, que é um pouquinho aloprado, tem umas curvas assim. Então é melhor vocês se chegarem mais pra cá, podem vir. A gente é só revolucionário, a gente não morde não, pode chegar. Então aqui é o ponto de cultura alimentar e esse tatá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês para a gente começar a nossa conversa. Vocês sabem o que é tacacá? E o que é o tacacá? Quem quer falar o que é? A gente vai ouvir três falas sobre o que é o tacacá. Quem quer falar o que é o tacacá? Uma sopa? Não, tacacá não é sopa. Bora, quem mais? Pra mim tá mais uma sopa. Quem mais quer falar sobre o tacacá? O que é o tacacá? Olha só. A nossa tia aqui tá no caminho certo. Quem mais quer falar do tacacá? Olha só. Tacacá, na nossa língua indígena, no Tupi-Guarani, quer dizer um preparo viscoso, uma coisa que é como um guento, uma coisa gosmenta, aquilo que é a base da goma. Ele é um preparo viscoso. Tacacá é tacacá. Tacacá não é sopa, tacacá não é um caldo, tacacá não é um brodo, tacacá não é nada disso. Tacacá é tacacá. Da mesma forma como beiju não é pão indígena. Beiju é beiju e acabou. A gente precisa entender que para falar de cultura alimentar é preciso ser antirracista e anticolonialista. Não dá pra gente dizer que valoriza a cultura, que valoriza as nossas raízes. Sou apaixonado pelo Pará, mas eu como um cassoulet de camarão com tucupi. Deixa de história, né? Deixa de pavulagem, porque a gente tem que entender o que a gente está comendo. E muito menos sair por aí substituindo os nossos nomes, sair substituindo as nossas coisas, dizendo que isso é aquilo. E não é, porque olha só, imagina se você for chegar em Paris e vai dizer, o vinho é uma garapa do francês. Ninguém fala isso. E por que vai dizer que o tacacá é uma sopa do Paraíba? Se não é, gente. Tacacá é tacacá. A mesma coisa é a canhapira. Canhapira é canhapira. Maniçoba é maniçoba e feijoada é feijoada. Canhapira. Canir-pira. Canir, pimenta, pira, peixe. Quando junta os dois, é referente a um preparo indígena marajoara, que é o peixe cozido no caldo do tucumã com pimenta. Uma pimenta seca, indígena, seca de sol, uma pimenta torrada e defumada. Por que a gente precisa falar disso? Porque senão vão dizer que é tipo uma feijoada marajoara, quando ela é feita com porco. Não é tipo uma feijoada. Feijoada é feijoada. E canhapira é canhapira. Então a gente precisa dar o nome às coisas para entender que quando se fala de valorização cultural e daquilo que é da nossa cultura, é quando a gente não apaga a existência dela. Já pensou se eu vou chamar a Carolina de Gabriela? Eu vou dizer, não, a Carolina ela é tipo a Gabriela. Como assim? Porque alguém achou que ela é tipo a outra criatura. Eu vou dizer que o João é tipo o José. Não é o nome do João, é João, e o nome do José é José. E isso significa respeito. Então, para a gente falar de cultura alimentar, a gente precisa respeitar as nossas raízes, respeitar aquilo que a gente come e também combater o imperialismo que está aí destruindo a nossa cultura. Porque tu vai tomar um tacacá, aí inventaram que o tucupi tem que perder a acidez. Aí tasca-lhe açúcar, tasca-lhe glutamato monossódico, tasca-lhe um monte de coisa dentro do tucupi. Mas e aí a nossa cultura foi para onde? Para agradar quem? Quando na verdade não é um apelo comercial como é colocado. É cada vez mais a introdução da indústria de alimentos com muita força dos ultraprocessados em cima das nossas culturas, que vem com uma desculpa de que é preciso agradar mais paladares. O italiano muda o molho de tomate dele para agradar o brasileiro? Por que o brasileiro vai ter que se subalternizar, vai ter que cada vez mais ser submisso na sua cozinha para agradar alguém? Quando a gente faz isso, as nossas culturas elas são aniquiladas. E elas são aniquiladas diariamente, sem com que isso seja percebido. Porque disseram que é melhor assim para a gente ser vendido. A gente não está aqui para a gente ser vendido. A gente não está aqui para a gente ser comercializado. Nós somos a Amazônia.
Nós somos a palavra mais buscada no Google. A gente não precisa de divulgação. A gente precisa de respeito. Precisa de promoção com responsabilidade à nossa terra, à nossa cultura, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente come. Porque também sobre a nossa cultura alimentar, existe um racismo aí pesado, que diz, eu não vim do mato para comer isso aqui. Eu não saí de lá de dentro para ficar com a boca amarela de mucajá. Não sou mais preto para comer isso. Ah, tu vai comer isso, parece índio, como se fosse uma coisa ruim. Ah, isso é comida de pobre. Aqui no Iecitatá, a nossa cozinha, ela é feita 100% de base comunitária, não tem agrotóxico, não tem transgênico, não tem nada que venha da indústria de alimentos. É uma cozinha sem veneno, sem grilagem e sem apartheid. A gente precisa falar sobre isso, porque é possível fazer. Que sempre existe alguém que diz, ah, mas não dá para ser tudo orgânico. Como que não dá? Não dá porque tu não queres. Porque dá para ser feito. É mais difícil? É. É mais caro? Também é. Mas aí, se tu te propõe a fazer um processo como esse, onde também é feita a transferência de renda para todas as pontas, tu está gerando dignidade em toda uma cadeia. Porque aquela cadeia que está sendo comercializada aqui é do pequeno produtor, é da pescadora, é da guardiã de saberes, é de onde está vindo a nossa comida de verdade. E a comida de verdade, ela é feita sem a precarização do trabalho, sem a exploração da mão de obra infantil, sem agrotóxicos, sem transgênicos, sem grileiro. Ela vem dos territórios de uso coletivo, ela é plantada com sementes crioulas. Então, gente, se a gente está aqui e para falar de cultura, nesse roteiro maravilhoso que vocês estão fazendo, que a gente é muito fã, e a gente também é muito fã do Monotour que está aqui. Vocês conhecem? Quem não conhece, por favor, Monotour. Apresente-se, Monodama. Cadê o Monodamo? O Monodamo não veio. Não, faltou. Ah, eu vou falar. Então, palmas para o Monotour, que também é super responsável. O que a gente está falando aqui de cultura alimentar, o Monotour faz com turismo de base comunitária. O Pará não é só praia e sol. A gente precisa também falar sobre isso. Quando chega aqui, por exemplo, tem um menu degustação aqui no Iecitatá. A gente faz um menu degustação que tem a comida dos trabalhadores, a comida do trabalhador do campo, do Marajó, que é o frito do vaqueiro. Aí, o frito é a comida da fazenda, mas é a comida do trabalhador. Aí quando tu chega para colocar alguma coisa com pirão, mas isso é comida de pobre. Como que isso é comida de pobre? Aí coloca um negócio lá que muda a estética da tua comida. Aí corta um peixe quadrado, bota uns negocinhos assim com os 3 pingos, uma coisa em cima da outra, umas porções pequenininhas, aí coloca, né? Beleza, tá precisando dessa pomaleza já, mas eu tô adorando, mas Então, vai colocando essas comidas, porque o tempo todo dizendo, a comida de vocês precisa ser atualizada. Só que essa atualização, isso que é chamado de evolução, é mais uma vez uma colonização, inclusive da estética. Porque a nossa estética, que ela é essa estética da cuia, a cuia cheia, aquela cuia fumaçando, cheirosa, pega e vira assim, que dá aquele suador aqui na nuca. Isso faz parte, né? Pega na fraqueira e te deixa mufino, quando o povo diz assim, comi tanto que eu fiquei triste. Digo, aparente, não me fala um negócio desse, que quem vai ficar triste sou eu. Diz assim que tu dá um pouquinho de mufino, mas não diz que tu tá triste. Porque a nossa comida, ela é feita pra se sentir bem. E a gente tem também na casa uma coisa chamada café descolonial. Por que um café descolonial? Porque é colocado como sinônimo de qualidade o café colonial, né? Aquele café do hotel. Aí tu olha assim, é cheio de açúcar branco, cheio de coisa refinada, ultraprocessada, salsicha, linguiça, né? Um monte de coisa que tu nem sabe o que tem dentro, só tem o nome lá. E aí se a indústria de alimentos, o ultraprocessado e o veneno, e aquilo que engana o teu paladar e o teu afeto for considerado um padrão de qualidade, não é possível. A nossa cultura está completamente perdida. Então aqui a gente faz um café descolonial, que aí tu tem beiju, que não é o pão do índio, que beiju é beiju. Então tu tens beiju, tu tens um caldote, para quem o caldote é aquele que te levanta. Então a gente tem um caldote aqui, tem queijo do Marajó, tem tapioca, tem os beijuzinhos. Hoje, por exemplo, tem um beiju que veio de Cametá,
Aí vai variando porque os produtores que compõem a casa vêm de vários lugares. Então é um lugar de experiência para o teu paladar e para o teu afeto. Para quem está conhecendo, é uma experiência, é uma experiência inédita, porque também o que se come aqui é aquilo que não vai se encontrar em lugar nenhum, que é a maniçoba feita a lenha, de porco muqueado do interior, enquanto que as outras maniçobas são feitas a partir de ingredientes ultraprocessados da indústria, como o charque, o chouriço. Aqui não. Aqui tem essas carnes salgadas? Tem, mas elas são feitas todas de forma de moquém. É toda feita a lenha, não leva nitrito, nitrato nem formal. Imagina, vão passar o formol na tua comida, gente, vocês vão comer a mesma coisa que se passa no defunto? Por favor, não dá, né? Então a gente faz isso, porque lutar pela cultura alimentar vai ser sempre, sempre, sempre uma luta pela vida. Essa casa faz comida e garante direitos. Nós somos autores do conceito de cultura alimentar, que em 2013 fez com que a cultura alimentar fosse reconhecida enquanto expressão cultural brasileira, e a gente causa impacto social, impacto positivo e garantia de direitos da Amazônia até aí para o resto do mundo. Mais uma vez, muito obrigada ao Roteiro. Hoje está aberto, hoje a gente abriu, porque veio roteiros aqui, então a gente abriu dia de domingo, a gente não abre, nosso movimento regular é de segunda a sábado, mas hoje a gente abriu porque vocês estão passeando por aqui, como a gente vinha para cá receber vocês, que são maravilhosos e maravilhosas, a gente se arrumou e se montou para estar aqui também. E o café? O café é a partir das 9. A gente tem um café de segunda a sábado. Então, se você quiser chegar durante a semana para tomar um café, também pode vir. E aí das 3 até as 5 da tarde, também sai aquele café da tarde. Então, se quiser chegar... tá vendo? E aí, se quiser chegar, a gente está funcionando. E o almoço de 11 até 3h30. Gente, mais uma vez, que é Cultura Eterna, muito obrigada. E agradecer a parceria do Roteiro, agradecer a parceria da Monotu. E a gente vai continuar indicando, vai continuar perturbando vocês para todo canto. Muito obrigada, Tainá. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela parceria. A gente vai dar continuidade agora e a gente vai falar daqui mesmo, tá? Vocês têm mais perguntas sobre o Iacitatá? Dizer que é maravilhoso. É maravilhoso, gente, tá vendo? Bom, ela já falou o horário de funcionamento, né? De segunda a sábado, tem aceita todos os café. cartões, aceita Pix, até esse negócio que a gente não sabe chamar de dinheiro. Vocês lembram de dinheiro, quando a gente usava dinheiro? Aceita também. Eu não me lembro. Bom, agora a gente vai prosseguir. Muito obrigada, Fernanda. Vai ter que apitar a campainha, porque fica fechada a porta, mas é só apitar que a gente acha. Perfeito. Obrigadão, gente. Bom, a gente vai dar continuidade aqui mesmo nesse ponto para falar um pouco sobre a Siqueira Mendes e também o Clube do Remo, que a gente não pode deixar de falar. E quem vai fazer essa fala maravilhosa vai ser o Henrique, que é do curso de Geografia do IFPA. Tá colaborando com a gente, é a primeira vez que vai falar no roteiro, então os recebam de braços abertos como a gente recebeu. Bom dia a todos. Como já foi falado, meu nome é Henrique Gomes, eu sou de licenciatura em Geografia do IFPA. Vamos lá, gente. Vou falar também um pouquinho do Clube do Remo, né? O maior do Norte. O Djavani. Poluição visual. Vamos lá, gente. Leão, meu amigo, isso aí. Olha só, gente. A Rua Siqueira Mendes, ela faz parte do processo de expansão da cidade de Belém logo nos seus primórdios. Em virtude de quê? Quando Belém é fundada e depois, existiam apenas 2 bairros. O bairro da cidade, que hoje é conhecido como Cidade Velha, e o bairro da Campina. Essa era uma das primeiras, se não a primeira rua de Belém, que é a Siqueira Mendes, que na época se chamava Rua do Norte. As ruas da Cidade Velha, todas seguiam um rio, o traçado do rio. Essa é uma das ruas que fica à margem do rio.
ela é construída no século XVII, tá? E posteriormente ela dá nome ao ex-presidente da província, Manuel José de Siqueira Mendes. Como vocês conhecem já, a rua se chama Siqueira Mendes. Ele foi sacerdote, nascido em Cametá, dia 6 de setembro de 1825, e ele vem para Belém estudar no seminário com a graça do Dom Romualdo Coelho. E posteriormente ele se torna um político deveras importante, funda o Partido Conservador no Pará, se torna líder desse partido. Ele tem vários cargos políticos, desde deputado a senador, vice-governador e presidente da província, né? Então, logo após o seu falecimento, que se dá no Ceará em 1892. E agora falando sobre o que existe de bom nessa rua, né, histórica, falar desse maravilhoso clube, vamos e convenhamos. A sede náutica do Clube do Remo é fundada em 1905. Junto dela, vai para essa maravilhosa baía também a primeira embarcação do Clube do Remo. Vocês podem observar que nela a entrada é pela lateral, portão de ferro ali lateral. Ela tem alguns detalhes em cima de símbolos náuticos, né? Que representa ali o princípio que é o Clube do Remo, hoje mais famoso pelo seu futebol, infelizmente na Série C. Mas naquele tempo remo era um dos esportes mais conhecidos no Brasil, era um dos esportes mais praticados no Brasil. Por isso, o Clube do Remo inicia com uma sede náutica. Ela é garagem náutica até 1920. Ela passa a ser sede social, tem um salão principal onde antigamente os eventos ocorriam. Posteriormente a isso, e na atualidade, esse salão ele serve para reparos em embarcações. Ela faz parte desse complexo do Clube Lusitânia e ela também é remodelada. Tem uma estrutura arquitetônica eclética. Vou passar para o Jonathan agora, que vai falar. Tá bom, obrigada. Vou só complementar um pouquinho a fala do Henrique. Obrigada, Henrique. Vamos para Henrique, primeira vez que está falando no roteiro. Bom, a gente vai entrar na Siqueira Mendes, mas é importante a gente entender um pouco desse traçado urbano. Vocês já perceberam que nos bairros como Marco, Condor, as ruas são paralelas e transversais? A gente tem as travessas e tem as passagens. Aqui na Cidade Velha vai ser diferente, porque o traçado urbano vai se dar em forma de leque. Pensa só, a gente vai ter um ponto central, que nesse caso vai ser o forte, e desse ponto a gente vai ter as ruas que vão se expandindo a partir dele. E como o Henrique falou, algumas vão seguir o traçado do rio. Por quê? Porque essa era a forma de arruamento, entre aspas, indígena, que seguia o caminho do rio e os outros igarapés que a gente tinha aqui, como o Igarapé do Piri, que vai ser um grande alagado, né, entre o bairro da Cidade Velha, o atual bairro da Cidade Velha e da Campina, mas também a gente vai ter outros igarapés, como ali que hoje vão ser transformados em canais. Quase todos os canais de Belém também tinham esses igarapés, como a gente vai ter o Igarapé da Matinha, que hoje vai ser totalmente canalizado e subterrâneo, né? A gente vai ter as galerias para o Igarapé da Matinha respirar, por exemplo. A gente vai ter a Doca do Reduto, a de Souza Franco. Então, todas essas docas e canais de Belém vão ser os igarapés, e a gente vai ter uma espécie de arruamento indígena que vai seguir esse curso d'água. Aqui na Cidade Velha a gente tem um traçado em forma de leque. E essa rua aqui, a Siqueira Mendes, ela vem desde lá da ladeira do forte e vai cruzar e vem até aqui.
era chamada de Rua do Norte, como o Henrique falou, justamente para fazer alusão como o norte no sentido de seguir, né? Henrique também falou sobre os símbolos do Clube do Remo. E é importante que a gente enxergue alguns símbolos nessa paisagem da Siqueira Mendes. A gente vai ter um dos principais símbolos, vão ser as platibandas. Alguém já ouviu falar de platibanda? Platibanda são essas muretas que impedem a gente de visualizar o telhado. Vocês estão vendo? Na Siqueira Mendes a gente vai ver muitas platibandas. Isso tem uma razão de existir. Antes do século XIX, que é quando essas platibandas vão ser colocadas na cidade, a gente tinha 3 formas de telhados: a eira, a beira e a tabeira. Quem já ouviu tribeira? Quem já ouviu aquela expressão sem eira nem beira? É uma pessoa que não tem um monte de caimô. Exatamente essa expressão faz alusão a esses símbolos do telhado. Quem tinha eira, beira e tribeira era uma pessoa que tinha posses, recursos, mas quem não tinha nem eira nem beira não tinha muitos recursos. Isso ficou marcado não só na paisagem, por meio das platibandas, mas também na nossa forma de falar. Por isso que a gente fala que o patrimônio cultural, ele está na paisagem, mas também está no nosso cotidiano. Uma outra curiosidade interessante é a expressão boró. Quem já usou essa expressão como sinônimo de dinheiro miúdo, né? Um monte de moeda? Pois então, boró era uma espécie de vale transporte da época dos bondes elétricos de Belém. Então era a forma como a gente tinha as relações comerciais. E isso ficou marcado na nossa forma de falar, né? nas nossas formas de expressão da cidade. E isso está dentro da ideia do patrimônio cultural.